Olá, mais uma vez tendo essa oportunidade, de gravar mais um vídeo e compartilhar com meus amigos e estar falando um pouco sobre a palavra de Deus, que é o que Deus tem colocado no meu coração e eu sou muito feliz por isso. Vamos orar? Querido Deus, o nosso Pai, nesse momento, Senhor, queria te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concede, agradecer pela saúde, pela proteção que nos tem dado, agradecer pelo Teu Evangelho, Senhor, em minha vida e na vida da minha família, agradecer pelos amigos, pelos vizinhos, Pai, agradecer pelo meu trabalho, agradecer, Senhor, por todas as bênçãos recebidas. Agradecer, Senhor, pela Tua proteção, Pai, e pelo Teu sacrifício expiatório na cruz. Que o Senhor possa dar uma porção do Teu Espírito para que a gente possa estar falando realmente aquilo que é necessário e aquilo que possa estar tocando no coração das pessoas que vão ver e assistir esse vídeo. Essa oração que deixa em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, é o seguinte, essa semana teve duas situações bem interessantes que eu gostaria de relatar aqui, para que sirva de exemplo para a gente. Uma era o seguinte, o cara comprou um carro roubado, e atrás do carro tinha assim, presente de Deus. Interessante. E uma outra, alguém que estava prestando um testemunho na televisão, de uma outra igreja, dizendo que houve um milagre na vida dele, que caiu um dinheiro, ele estava muito necessitado e caiu um dinheiro na conta dele lá. E isso foi um milagre. E é interessante que o próprio pastor disse, olha irmão, que legal, um milagre na sua vida. Gente, isso não é milagre. A primeira coisa que um cristão, se cai um dinheiro na minha conta, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ir lá saber de onde veio esse dinheiro. Se eu não estou trabalhando, se ninguém depositou para mim, e se eu não tenho nenhuma ação para receber, eu tenho que ir lá saber. Olha, seu gerente, por que caiu esse dinheiro na minha conta? Eu quero saber o que houve. Se foi depositado incorreto, você tem que devolver, porque não é seu, isso não é correto, isso não é justo para Deus. É uma coisa que não é sua. Uma outra coisa, Deus nunca vai abençoar você num bem material, se você está comprando algo que seja algo de furto, de roubo. Então você não pode estar dizendo que isso é uma benção. De repente você comprou sabendo que era um carro roubado. Então depois você não pode botar lá dizendo que foi uma bênção de Deus. Não, Deus não compactua com nada errado nessa vida, gente. Deus ele é muito justo e ele é correto em tudo. Então nós não podemos ser abençoados, entendeu? Em algo que possa ser desonesto. De jeito nenhum, você nunca vai receber uma bênção que você de repente esteja agindo desonestamente com alguém, ou esteja usufruindo de algo que realmente não é seu. Então que nós possamos ponderar sobre essas pequenas coisas aí. A gente vai falar hoje de anjos. Anjos, a gente ouve, desde pequenininho que a gente ouve anjo da guarda, anjo, E nas escrituras lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, tem 107 vezes que são citados sobre anjos. Algumas escrituras citam sobre anjos. E no Novo Testamento, 176 escrituras que também citam sobre anjos. Então, realmente, anjos existem. E aí a gente sabe que houve... A gente tem anjos decaídos aqui nessa terra porque houve uma guerra no céu e um terço dos anjos, Lúcifer, que era um anjo de luz, está lá em Apocalipse isso, se rebelou contra Deus, quis ser mais que Deus, houve uma guerra no céu e ele foi expulso, ele e mais um terço dos anjos. Aqui nessa terra estão vagando sem um corpo físico, mas tentando as pessoas. E a gente pode citar muitas outras coisas em relação a anjos, mas eu queria falar aqui sobre a gente em ser honesto, a gente em fazer a nossa parte, a gente ser correto com Deus. Olha o que a gente recebe. Lá no Salmo 91, no 11, fala assim, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Quem está guardando os teus caminhos, irmão? Quem está guardando o nosso caminho? Será que realmente é os anjos do Senhor? Será que a gente está protegido de tantas coisas que estão acontecendo nesse mundo? Justamente essa questão da pandemia aí que tem levado tantas pessoas. Eu creio muito, gente. Todos os dias nas minhas orações, quando começou essa pandemia, eu sempre estou relembrando essa escritura, e pedindo para que Deus realmente possa colocar os anjos dele sobre a minha vida e a vida da minha família. E graças a Deus, nenhum mal chegou aqui na nossa casa. Eu sou testemunha disso. Então a gente tem outras escrituras também que falam sobre a questão de anjos que vieram e salvaram algumas pessoas que eram muito corretas, como por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor construiu uma imensa estátua e todo mundo teria que adorar essa estátua, se prostrar nessa estátua, mas eles não aceitaram. Eles foram contra esse decreto do rei lá e por causa disso eles foram jogados numa fornalha quente. E esse era o decreto, que aquele que não se prostrasse seria imediatamente jogado na fornalha. E o que aconteceu? Eles não fizeram, foram contra esse decreto, não se ajoelharam, não adoraram a estátua de Nabucodonosor. E o que aconteceu? Eles foram jogados
fornalha, e a fornalha era muito quente, e ele aqueceu mais 7 vezes, né? E é tanto que tão quente que as pessoas que estavam trabalhando na fornalha, elas foram queimadas e morreram. E aí os 3 foram jogados na fornalha, e aí quando alguém olhou lá, de repente alguém olhou e viu 4 pessoas, não eram 3, eram 4, né? Então estava lá os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, e mais o anjo protegendo eles para que eles não se queimassem. E eles saíram ilesos, nem a roupa deles saíram queimada da fornalha. Então tem uma outra situação também, né, o próprio Daniel também, que foi jogado na cova dos leões. E o que aconteceu? Também o rei Dário, né, amava muito Daniel, e ele, por ciúme dos outros presidentes, né, das outras autoridades, fizeram um decreto lá que em 30 dias quem não tivesse suas petições diretamente ao rei seria jogado, né, também seria jogado na cova dos leões. E aí, por 30 dias, né, a primeira coisa que Daniel soube quando fez isso, lamentou e foi para casa orar. E aí, as outras pessoas que não gostavam de Daniel foram lá e entregaram ele para o rei Dário, que amava muito Daniel. E ele fez isso, né, teve que jogar Daniel porque ele não podia voltar atrás com o seu decreto. E eles jogaram Daniel lá na cova dos leões, mas ele sabia que Deus, o próprio rei Dário sabia que o Deus de Daniel ia salvar ele, como salvou. E aí lá no 6:22, né, do livro de Daniel, fala assim, ó, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem dano, porque não foi achado em mim, inocência diante disto. E contra o rei não tem cometido delito algum. Então você vê que essas pessoas eram corretas, elas realmente faziam a vontade de Deus, elas realmente eram pessoas que viviam fazendo aquilo que era correto. Daniel orava 3 vezes por dia, né, e os outros 3 também eram pessoas corretas, né? E a gente vai ver também que Maria também, quando recebeu a visita do anjo Gabriel para que ela concebesse o Filho de Deus. Nós temos também Zacarias, quando foi queimar incenso no templo, também que recebeu a visita do anjo Gabriel, dizendo que as orações dele teriam sido ouvidas e que a esposa dele iria dar à luz a um filho, que esse filho seria João Batista. Ele não acreditou, e aí o anjo também cerrou a boca dele para que ele ficasse sem falar até o dia que a criança nascesse, que seria João Batista. Então, assim, anjos existem, gente. E a gente existe uma hierarquia muito grande lá no céu, existe anjos. A gente não pode pensar que o anjo é uma pessoa que vem com asas, né? Não, anjos, eles são pessoas, são espíritos criados por Deus que estão na terra, né? Eles são de repente, o elo entre Deus e a terra. E eles estão aqui para nos guardar, porque que as escrituras dizem isso? E guardaram Daniel, guardaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles vão nos guardar também. Basta a gente crer, basta a gente fazer a nossa parte com Deus. Por isso que eu digo para vocês sempre, gente, o nosso caráter, a nossa dignidade em relação a Deus, a nossa honestidade, o nosso comprometimento com Deus, ela é muito importante, porque nós receberemos as bênçãos por sermos obedientes. Deus, ele não quer, sabe, ele não quer sugar de nós aquilo que nós não temos. Deus não quer, de repente, que você venda a sua casa para você receber algo em troca, não. Deus, ele quer te abençoar, mas pela sua obediência. Seja obediente, cumpra com aquilo que Deus quer para a tua vida, busque a Deus em oração, leia as escrituras, pondere tudo que está escrito nela e peça sabedoria para Deus, porque ele vai dar com certeza. Eu deixo esse vídeo, deixo essa mensagem e desejo uma bênção imensa para vocês. Eu sou muito grato porque alguém mandou um zap para mim e me fortaleceu muito. De repente, às vezes a gente está meio para baixo e tal, e alguém chega lá e um anjo, tem muito a ver com o que eu recebi hoje de manhã cedo. Alguém falou assim, bom dia, meu rei, não pare. Eu estou te dizendo porque alguém me disse para você não parar. Mais ou menos assim. Então, muito legal saber disso. Então, eu sei que eu tenho recebido tem muitos comentários que as pessoas falam em relação ao que eu estou fazendo, mas não é para mim não, gente. Tudo é para a honra e glória de Deus, porque eu não sou nada. Eu só quero ser um instrumento na mão de Deus e você também pode ser o mesmo. Abração e tudo de bom. Deus abençoe você e sua família.